queridos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Que bom. Que as luzes, o amor e a paz e as bênçãos de nossa Mãe Maria, nosso Mestre Jesus, nos envolvam nesta manhã, não é? Estamos harmonizados, estamos conectados com a espiritualidade amiga e o convite hoje é para um bate-papo, uma reflexão acerca, como está aqui na arte convite, acerca de nossa caminhada. Meu nome é Ana Carla Botelho, o Ricardo Razi que está ali, nós estamos no Grupo da Paz há muitos anos, desde meninota, nasci em berço espírita e a gente hoje vai passando por várias atividades em nossa casa, desde a responsabilidade em parceria com o Zé Damião, com a Alda, frente ao dirigir do Grupo da Paz, somos responsáveis pelo curso de orientação e educação mediúnica e diversas outras atividades que o servir nos traz, não é? O convite hoje é de que nós tenhamos uma manhã onde a gente reflita o tempo que vamos aqui estar, que vamos estar conectados, como eu disse, acerca de nossa caminhada, acerca da forma como estamos vivendo a nossa jornada, como estamos experienciando a nossa encarnação. Nunca se ouviu dizer de uma humanidade que tanto sofre nos tempos atuais. Nunca se ouviu dizer de uma humanidade que tanto precisa reorganizar seus pensamentos, seus sentimentos e a sua caminhada, a forma como age frente às adversidades da vida. Nunca se ouviu dizer de uma humanidade que ainda sofre e que precisa desse reencontro com o despertar espiritual para entender em tudo há um porquê, uma necessidade, um aprendizado, mesmo frente às dores e os desafios que estarmos aqui no mundo de provas e expiações nos traz. Nesse sentido, é preciso então que olhemos para nós. Nesse sentido, é preciso então que olhemos para tudo isso que eu trouxe. Como a gente vem digerindo, como a gente vem lidando com tudo aquilo que nos sucede, com aqueles que estão à nossa volta, de que forma nós estamos praticando tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus nos deixou frente à sua história, frente ao seu legado. É preciso então que despertemos, é preciso então despertar para que a gente realmente siga a nossa caminhada encontrando a vida que nos espera. É preciso despertar, faz alusão a esse livro aqui, Caminha que a Vida Te Encontra. Vocês conhecem? Alguém já viu esse livro? Caminha que a Vida Te Encontra é um livro de Ana Teresa Camasmi. E a Ana, vocês conhecem? A Ana Teresa nasceu em berço espírita, é psicóloga e hoje ela é uma das principais doutrinadoras, orientadoras e palestrantes da Rádio Web Fraternidade. Aqui no Brasil nós temos duas rádios como grande referência para o nosso acervo espírita, a Boa Nova e a Web Fraternidade, não é? E a Ana, essa é a segunda obra da autora, ela traz justamente frente aos anos de psicologia clínica, frente a todo o aprendizado que ela tem acerca da doutrina, ela também nasce em berço espírita, frente a um processo muito doloroso, que foi na verdade o processo de elaborar o luto frente à perda de um de seus filhos com 16 anos, e ela encontra na mentoria, na inspiração e em Divaldo Pereira Franco, que é quem dá um empurrão à Ana a seguir e transformar a dor da perda num grande legado, numa grande forma de ajudar, inspirar e trabalhar com tudo aquilo que a doutrina nos ensina, com tudo aquilo que as obras da codificação e as obras periféricas de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Meimei, Manuel Filomeno de Miranda, e Ana traz tudo isso dentro desse livro, mostrando o quanto é importante que a gente caminhe para que a vida realmente nos abrace. Então, o que a gente vai fazer hoje é refletir sobre tudo isso. O objetivo do nosso encontro, meu desafio é de que, inclusive, eu, primeiramente, não é? As palavras que eu trago estão sendo proferidas, estão mais próximas ao meu ouvido, que nesse sentido a gente mergulhe nesse processo de despertar espiritualmente falando.
E quando a gente fala de despertar espiritual, uma das premissas, uma das bases, um dos alicerces frente à nossa caminhada, segundo também nos foi orientado, ensinado através de seu exemplo pelo Mestre Jesus, é o encontro frente ao eixo da existência conectada ao amor. Se nós trouxermos da forma como nos é requerido o amor como eixo e alicerce frente à nossa existência, a gente já começa a partir para esse despertar espiritual. Para isso, como diz Joana de Ângeles, é preciso que a gente tenha uma expansão da nossa consciência. E o processo de autoconsciência frente à autoaceitação de quem somos, o que estamos sentindo, de que forma nos relacionamos com o outro, de que forma vivemos as nossas vidas. Tudo isso nos remete a um chamado à responsabilidade. E essa responsabilidade pode ser desde a forma como estamos de novo nos relacionando, se estamos realmente cumprindo com aquilo que nos designamos a fazer, essa responsabilidade de melhor administrarmos as nossas vidas, os nossos lares, o nosso trabalho e a partir daí esse reencontro com o amor frente ao nosso eixo existencial. E eu começo trazendo na verdade uma reflexão para todos nós. Quem aqui já teve a sensação em algum momento da vida de caminhar, mas sem saber para onde? Quem aqui? Muitos de nós, não é? Em algum momento da nossa história, em algum momento da nossa jornada, a gente pode vir a se sentir perdido. Será que nós estamos no relacionamento certo? Será que nós estamos no emprego correto? Segundo Jung, e aí eu uso muito de Jung, não somente pela minha formação, mas pelo estudo das obras, em especial a série psicológica de Joana de Ângeles, Jung nos traz que quando a gente começa a beirar os 35, 40, 45 anos, a gente entra num profundo estado de metanoia. O que é metanoia? Metanoia é quando a gente começa a se questionar o sentido da nossa existência. Quem somos? Por que estamos aqui? O que estamos fazendo? Sabe aquele chamado, aquela responsabilidade de olhar muito mais, muitas das vezes, para o nosso lado espiritual e não somente para a matéria? Sabe o chamado do estudo na casa espírita? Sabe o chamado do servir? O chamado de estarmos aqui nessa linda manhã de domingo, buscando o refazimento, trabalhando o nosso burilamento, buscando a tal da reforma, esse processo de expansão? Tudo isso vem, segundo Jung, e depois ratificado por Joana, que faz parte desse processo de despertar. E a gente não tem como deixar de falar de despertar sem olharmos a história de Paulo. Saulo, que depois se converte a Paulo, não é? Paulo de Tarso. Lá atrás, desde a época em que ele teve a oportunidade de conviver com o mestre, ele nos traz em uma de suas epístolas, e eu peço licença a vocês para ler. Estamos falando de despertar espiritual, não é? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Andai prudentemente, não como os nécios. Os nécios eram os tidos como ignorantes, sem conhecimento, sem cultura na época. E sim, como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo, administrando, assumindo, cuidando do tempo, porque os dias são maus. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui a gente já tem um grande chamado. Lá atrás, Paulo de Tarso já nos ensina que é importante nos conectarmos com a nossa história, com o aqui, com o agora, aproveitarmos os dias frente à caminhada, mesmo que estes sejam maus. Nós falamos de 2000 anos atrás, a humanidade ainda vive, não vive? As turbulências, as guerras, os feminicídios e todo o mal-estar que ainda a nossa imperfeição nos traz. E que despertar é esse? O que precisamos fazer?
de que forma precisamos viver as nossas vidas. E aí, quando eu falo dessa obra, eu trago também Jorge Elahá. Não sei se vocês conhecem o Jorge também é uma grande referência no meio espírita, e eu quero ler só um trechinho desse despertar para vocês. A sociedade ocidental, e não só ocidental, hoje em dia oriental também, vem experimentando na atualidade um dos períodos mais dolorosos, se não o pior, marcada por uma realidade em que a fé foi abandonada na expectativa de fugir dos equívocos das práticas religiosas do passado. A criatura humana viu-se lançada ao mar das incertezas, dando origem a 2 séculos ainda, sombrios nas garras da falta de fé e da descrença. Numa sociedade sem Deus, o que acontece? Cresce o medo, cresce a insegurança, esta se agiganta, a intemperança gargalha, enquanto a perversidade, e nós sabemos ser uma realidade, ainda assume o controle móvel de nossas ações, gerando um sem número de dores e um exército de aflitos. Perdido na aridez de uma vida em que não vê sentido, muitas das vezes o indivíduo, a criatura humana, vagueia por entre escombros de si mesmo, vejam o processo de despertar, tentando em vão encontrar na visão materialista as respostas que procura para as múltiplas dores que lhe atravessam o peito, valendo-se de 1000 máscaras de cera que se derretem ao calor da convivência. E para finalizar, porque o prefácio é grande, não vou ler mais, é preciso então que reencontremos o caminho do qual nos perdemos em algum momento de nossa história e caminhada, de nossa história e jornada. É preciso então, como diz a parábola do filho pródigo, que tentou encontrar a felicidade longe da casa de seu pai. E um parênteses muito grande, ontem eu e o Ricardo passamos o dia no santuário de nossa mãe, Nossa Senhora, e uma das mensagens que nos foi proferida lá foi justamente essa, sobre a importância de nós nos enxergarmos muitas vezes como filho pródigo, que se afasta do Pai, que se afasta de Deus, que se desconecta de Jesus, justamente por se perder frente a um processo de despertar que ainda não aconteceu, ou como diz a autora, em alguns momentos da nossa caminhada, frente àquilo que nos ocorre, frente aos desafios, frente aos processos que precisamos viver para nos transformar, muitas das vezes a gente se desconecta da nossa essência. Então, uma rápida e pequena história. Quando a gente optou por esse tema, é preciso despertar, que faz a conexão com o caminho que a vida te encontra, eu confesso que o livro é muito rico, porque no final de cada capítulo ele traz um exercício de autoconhecimento. E eu falei, nossa, que livro bacana, que livro legal para a gente ler, para a gente estudar, para a gente conectar com outras obras. E eu fiquei em dúvida do que fazer. E às quartas-feiras, lá no Grupo da Paz, a gente tem um trabalho de cromoterapia, cromo e fluidoterapia. O Ricardo é o coordenador do trabalho. Mas depois que nós realizamos o nosso trabalho com os nossos frequentadores, a gente também, obviamente, passa por tratamento, se necessário. E eu estava passando por um processo naquela situação de um tratamento X. E eis que quando eu sento, enfim, na roda, me conecto com a espiritualidade, um dos médiuns que lá estava fala assim para mim, minha filha, como você está? Aí eu digo, em referência ao livro, caminhando. E aí ele fala para mim assim, mas você está caminhando como uma peregrina ou como uma andarilha? E eis que naquele momento eu tive uma inspiração, a resposta de que capítulo realmente tratar, do que trazer como prática para a minha vida e levar a palavra em outras casas, porque justamente é preciso despertar. O capítulo 2 fala sobre sermos andarilhos ou peregrinos em nossa caminhada e jornada. Então, para refletir, o que a gente vai fazer hoje é buscar, frente a essa caminhada, aquilo que nos conecta ao nosso estado de peregrinação ou não.
E quando a gente peregrina, quando a gente caminha ou quando a gente vagueia e segue a vida sem uma conexão, sem uma missão, sem um propósito, a gente pode passar por processos intensos de dor. E a reflexão e o estudo de hoje vai nos mostrar como é que a gente lida e até mesmo como a gente consegue mitigar, reduzir estas dores, estas mazelas e quem sabe, por que não, encontrar a cura do nosso adormecimento. Quando Ana começa o capítulo 2, ela nos fala sobre, logo após a pandemia, ela e o marido dela, eles têm uma casa espírita, são dirigentes de uma casa espírita lá em Botafogo, no Rio de Janeiro, e eles, pós-pandemia, eles resolvem seguir e levar a palavra do mestre em alguns centros da Europa. E Ana tinha um grande sonho, Ana queria conhecer a Catedral de Chartres, que fica lá no sul da França, e ela conta dessa experiência fazendo uma conexão com a nossa peregrinação, com o nosso despertar. Então essa é a catedral. Quando nós entramos na catedral, a gente consegue observar esse labirinto aqui, que a gente já vai entender como o labirinto de Chartres. Nesse labirinto, vocês percebem que existem diversas pessoas que estão aqui caminhando, e a ideia, esse espaço, na verdade, só abre às sextas-feiras. E a ideia é de que esses peregrinos, eles façam essa caminhada, então aqui é a porta de entrada, né? Alicerce de entrada, e eles vão caminhando. Cada vez que o peregrino chega nessa determinada situação e parada, ele precisa, na verdade, parar e ponderar tudo aquilo que ele viveu na etapa anterior. E mais, para ele seguir essa peregrinação no interior da igreja, ele precisa estar no mais absoluto silêncio. Silêncio das palavras e silêncio interior. Se aprofundando, se conectando consigo mesmo, fazendo aquilo que está ali, ó, a meditação diária da calma e da perseverança, ou seja, revisitando a sua história. E esse labirinto, como eu disse, que só abre às sextas-feiras, é um convite para estes peregrinos a percorrê-lo através da meditação. E aqui a gente já tem a primeira metáfora, a gente já tem a primeira sinalização da forma como a Ana trabalha no livro. Porque quando a gente caminha, se a gente olhar para esse labirinto como a nossa própria história e vida, muitas das vezes a nossa vida é longa, exigente, com inúmeras provas e incertezas, e nem sempre a gente estabelece as paradas. Nem sempre, como está aqui, a gente estabelece as paradas para pensar, revisitar os nossos atos, revisitar o que aconteceu no nosso ontem. Lembremos que o nosso futuro, enquanto arquitetos do nosso futuro, tem uma conexão direta com o nosso passado e com aquilo que estamos vivendo e experienciando no hoje, no aqui e agora. E aí, eu volto a pergunta para vocês. Quem aqui, ou qual de nós, é só uma reflexão, a gente vem fazendo esse exercício em nossas vidas ou a gente vive no automático? Ou a gente vive aquele dia a dia do frisson, da correria, somos tarefeiros e fazedores e não paramos para olhar para nós, para olhar para esse processo de despertar, para a forma como nos relacionamos com os nossos familiares. Nesse sentido, a gente sabe que nessa caminhada toda, nós ainda somos falhos, ainda caímos, nos levantamos, nos reerguemos, somos ainda bebês espirituais. E é justamente quando, lembra que eu falei lá atrás, lembram quando eu falei da expansão da nossa consciência? Quando a gente entende esse estado e se permite, na verdade, colocar num patamar de aprendiz, estamos aqui como aprendizes ainda, a gente se fortalece mesmo frente à nossa vulnerabilidade. Enquanto bebês, cada passo para frente é sustentado pelo passo anterior e assim sucessivamente, não é? Muito bom. A estrada da vida.
A estrada da vida sempre vai nos remeter um olhar para que a gente possa se conectar com tudo isso, com o processo de despertamento, com nos conectarmos com o nosso aqui e agora, com a construção do nosso amanhã, sempre frente à nossa história e jornada. Todos nós temos o nosso DNA espiritual e nele nós vamos trazendo as fissuras e tudo aquilo que fica registrado nesse DNA espiritual, frente a outras, enfim, histórias vividas, a outras encarnações e, obviamente, tudo aquilo que a gente faz na vida atual. É ou não é? Não é verdade? Mas também a gente tem que colocar que aqui na vida atual, em nossa encarnação, a gente recebe uma série de inputs. A gente recebe uma série de informações frente à forma como fomos educados, frente à forma como valores nos foram direcionados, frente à forma como a vida que vivemos desde a infância vai transcorrendo no decorrer dos anos. Se a gente não para olhar e a gente não para administrar esse eu frente a todas essas experiências, de novo, a gente segue a vida vagueando, sem nos conectarmos com aquilo que nos é tido como aprendizado, como referência frente ao nosso crescimento e também transformação. Então, como é dito aqui, sem estas reflexões sobre a nossa rota, a gente vai se desconectar da nossa real destinação. E qual é a nossa real destinação? Muito mais do que a palavra Maktub nos traz, que é essa daqui, ó. Maktub é tido apenas como destino, tinha que ser, estava escrito, a vida é assim. Não, muito mais do que isso, a nossa destinação tem uma conexão direta com o nosso livre-arbítrio, que é um conceito muito forte, nós sabemos, que a doutrina espírita nos traz. Não é verdade? A nossa destinação, que foi desenhada e preparada lá no nosso plano reencarnatório, quando assumimos compromissos, como na verdade assumimos tarefas, como definimos com a validação da espiritualidade maior a família em que estaríamos, os débitos que resgataríamos, as missões e as responsabilidades que assumiríamos. Só que quando a gente vem para cá, a gente esquece de tudo. E aí a gente tem o bálsamo, a dádiva do esquecimento, não é? Ninguém sabe o que fez em outras vidas. Quais foram as benéfices? Qual foi o mal? O que fizemos em outros tempos? Fato é, estamos crescendo e evoluindo tempo após tempo. Contudo, a gente, através do nosso livre-arbítrio, a gente ainda titubeia. Então, mesmo que não saibamos qual é efetivamente a nossa responsabilidade, que fique claro que para nós não basta apenas não fazermos o mal, é necessário fazer o bem, não é verdade? Não nos é ensinado isso? Não nos basta simplesmente passarmos batido e não fazermos o mal. Eu ouvi uma frase ontem que é mais ou menos assim, uma expressão: a inércia nos condena. E por que a inércia nos condena? Porque a vida passa muito rápido, porque nós temos N oportunidades e escolhas que podem nos beneficiar e beneficiar aos nossos irmãos, mas a gente ainda escorrega porque somos, como foi dito aqui, bebês espirituais. Então esse processo de despertamento, de despertar espiritual, vem justamente, faz conexão com essa caminhada que precisa ser mais valorosa, que precisa, na verdade, nos trazer mais enriquecimento. E aí, falando diretamente sobre sermos andarilhos e peregrinos, quem arrisca? Qual é a diferença entre ambos? Alguém sabe? Dá para ter uma ideia? Não dá? Dá para ter uma ideia, não é? Muito bem. O andarilho e o peregrino. O peregrino, na verdade, a gente vai aqui confirmar, e eu tenho certeza que vocês vão consensar, que ambos caminham. Muitas das vezes caminham com propósito, mas também caminham numa estrada que é a estrada do sem fim. A diferença é de que o andarilho, ele não escolhe o lugar aonde ele quer chegar. Ele simplesmente vai, e caminha, sem um porquê,
sem um propósito, até mesmo sem um para onde. Já o nosso peregrino não, ele escolhe o lugar aonde ele quer chegar e durante a caminhada ele se mantém conectado a si mesmo. Isso é extremamente importante para nós essa manhã. Nós caminhamos, temos a nossa real destinação e é importante que nesse processo a gente se conecte com a gente. Quais são as transformações que essa caminhada vem me trazendo? Quais são os ensinamentos? De que forma eu me porto frente, não importa o que acontece comigo, mas sim o que eu faço daquilo que acontece comigo. Então, o peregrino fica extremamente atento a quem ele vai se tornando frente à caminhada, frente ao processo de despertar. Ele começa a observar e ele vê o que é essencial, o que é importante ou não. Ele começa a entrar num profundo estado de amadurecimento. O peregrino não entra em mais discussões fúteis, o peregrino coloca a água da paz de Chico na boca e simplesmente sai daquela situação. O peregrino começa a entender o que é importante ou não frente à sua caminhada. Suas escolhas são mais embasadas e pautadas em seu crescimento espiritual do que muitas vezes material. E aí, Ana faz também mais uma metáfora, ela traz mais uma associação frente a esse estado de caminhar, pensando em sermos andarilhos e peregrinos, onde ela comenta e cita o que a gente conhece como a caminhada lá para Santiago de Compostela. Ana diz assim, que podemos muitas vezes estar na vida querendo partir sem nos entregarmos ao presente, desatentos, vejam só, desatentos ao que estamos levando em nossas mochilas. E por que ela fala isso? Porque quando, na verdade, isso é uma foto real, peregrinos que optam por seguir essa caminhada, no decorrer da caminhada, no início da travessia, eles estão com malas pesadas, eles estão com excesso de alimento, eles estão com excesso de roupas, com aquele, na verdade, com aquela conexão e não com o desprendimento necessário para aproveitar a jornada espiritual. Só que quando eles chegam na catedral e quando eles fazem toda a travessia, de 90% a 95% desses peregrinos vão se desapegando de tudo que eles levam até chegarem lá na catedral e assim cumprirem a caminhada de Compostela. Então, o que Ana fala para nós é, se além de identificarmos se estamos nos portando como peregrinos ou andarilhos, se estamos peregrando, né, frente à nossa caminhada, o que estamos levando em nossas mochilas? O que a gente precisa se desconectar e se desfazer todos os dias para que a nossa mochila espiritual fique e esteja mais leve? Talvez nos desconectarmos um pouquinho do orgulho, da vaidade, da inveja, da soberba, dos ciúmes, do julgamento alheio, não é? Talvez a gente precise rechear um pouquinho mais a nossa mochila daquilo que nos conecta com Jesus. Vamos trazer mais amor, mais caridade, mais perdão para as nossas vidas. Então, o que fica para nós? O que a gente precisa descartar de nossas mochilas espirituais para que a nossa caminhada se torne mais leve, mais harmônica, mais serena e mais construtiva? Para a gente falar sobre isso, inevitavelmente a gente precisa falar sobre esse estado de consciência, porque eu só vou encontrar essa resposta aqui se eu olhar para o meu estado de consciência e quais são as transformações que esse estado nos traz. Eu trago para vocês 4 etapas que nos conectam no dia a dia frente a essa expansão de consciência, para a gente conseguir se fortalecer e para a gente entender todo esse enredo como algo que faça diferença para as nossas vidas. Primeira coisa, a gente precisa ter consciência do nosso propósito. Por quê? Porque todo peregrino ele caminha com um para quê, com um porquê e não simplesmente por um onde. Todo peregrino sabe e nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso.
Se nós estamos no planeta Terra, encarnados, um planeta com 8 bilhões de pessoas, e sabemos que tem uma fila enorme, gigante do lado de lá, querendo também reencarnar. A partir do momento que a gente entende a nossa casa, a nossa Gaia, a nossa morada como nosso lar, um grande hospital e também uma escola, a gente começa também a entender que a gente não está aqui por acaso, que a gente precisa abraçar essa oportunidade como uma ferramenta para também crescermos. Temos a eternidade pela frente, mas a gente vai ver já já que a encarnação é finita. Ela tem começo, meio e fim. Então, por que aqui estamos? Consciência do instante presente. O peregrino não caminha dormindo, como foi pedido lá atrás por Paulo de Tarso. É preciso acordarmos, despertarmos desse adormecimento. Ele está conectado com o aqui e agora. E aí ele começa a se questionar. O que eu sou? Como eu estou? O que desperta em mim? O que é preciso revisitar e mudar? Sabe aquele exercício que Santo Agostinho nos traz? Onde no final de todos os dias a gente para, quando nós estamos fazendo a nossa oração, ao deitar, agradecendo as bênçãos do dia, Santo Agostinho nos ensina: o que eu fiz hoje? O que eu fiz para as pessoas que estão à minha volta? Eu fiz alguém sorrir? Eu fiz alguém chorar? Eu magoei alguém? Eu tive a oportunidade de exercer a caridade? Eu fui mais fraterno? Aonde efetivamente eu errei que eu abraço o compromisso de amanhã ser minimamente melhor, mesmo que seja 1%? Isso nos conecta com o nosso aqui e agora e nos coloca também numa projeção de arquitetos, como eu disse, do nosso amanhã. 3. Consciência da impermanência. Como a gente sabe, tudo passa. Os bons e os maus momentos passam. A dor e a alegria também passam, não é? Nesse sentido, quando a gente tem a consciência da impermanência, a gente vai se tornando mais forte, mais resiliente. A gente vai se empoderando para a caminhada. A gente vai sabendo que se tudo passa, o que eu preciso efetivamente aprender naquele processo de medo, de culpa, de dor que estou vivendo. E como eu vou me desvencilhando desses cenários no decorrer da minha caminhada, não é? Se tudo passa e a dor, ela não é a causa, a dor é uma ferramenta, é um instrumento do nosso crescimento, como é que eu vou transformar essa dor em coisa boa? Como é que eu vou transformar essa dor em aprendizado? 4. E último, consciência de si mesmo como espírito imortal e reencarnante. Nós, peregrinos, ao caminharmos, lembramos-nos do que é verdade, de que somos seres espirituais em aprendizado e a gente não vai buscar as respostas para as nossas dúvidas, para os nossos anseios no outro, e sim naquilo que está conectado dentro de nós, e em tudo aquilo que nós entendemos que é bom para a nossa caminhada e também jornada. O peregrino, ele observa o percurso e ele vai fazendo escolhas a partir daí que trazem mais profundidade. Ele tem visão ampla e sabe entender que tudo aquilo, como eu disse, que se sucede à sua rota, faz uma conexão com a transformação e com o crescimento. Estamos cumprindo com uma das leis divinas, que é a lei do progresso. E esse peregrino também, é importante dizer, que ele começa a entender que essa caminhada como um missionário, e não um missionário como os grandes nomes e referências que nós temos, o missionário de cumprirmos bem feito aquilo que nos designamos a fazer como pais, como mães, na seara em que trabalhamos, na seara de Jesus, servindo na casa espírita, estudando para nos transformarmos. O peregrino começa a entender que quando ele faz esse exame de autoconsciência, tudo muda em sua caminhada. Tudo muda e tudo se transforma, e os pés, a sede, o cansaço, as bolhas, os pés que sangram durante essa dor, a solidão, ele começa a entender a importância da solitude, que é diferente da solidão.
esse peregrino vai se fortalecendo e ele enxerga que tudo muda e tudo vale a pena. Enquanto eu bebo uma água, eu quero saber de vocês por que tudo isso vale a pena. Tudo isso vale a pena porque no final de todo esse processo, ele conquista a si mesmo. Também, como dizia Santo Agostinho, quanto mais a gente se conhece, Santo Agostinho foi um dos espíritos que mais nas obras da codificação com Kardec, que mais trouxe o tema autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. É importante que a gente se conheça e se reconheça desde lá de trás, dos filósofos, conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho nos diz que quanto mais a gente se reconhece, mais a gente se fortalece. Por quê? Porque a gente migra. Vocês lembram lá dos nécios de Paulo de Tarso? Da ignorância, da falta de sabedoria? A gente migra desse estado de inconsciência para a lucidez espiritual. A gente conecta todas as partes do nosso ser e a gente se reconhece como filhos de um mesmo Pai, irmãos em Cristo e espíritos que têm a eternidade, mas que precisam se posicionar também como aprendizes e servidores da vida. O que muda então, já falamos, nós passamos a ter um pouco mais de domínio sobre os nossos impulsos, a gente controla as nossas reações, a gente controla sermos agressivos, irritadiços, impulsivos, a gente passa a desenvolver mais paz interior, a gente vive com mais propósito e a gente trabalha com mais resiliência e coragem. Mas uma das coisas que Ana diz também, que é importante que vocês saibam, é que a gente não está, ora, num estado de andarilho e de repente viramos peregrinos. Durante a nossa caminhada, frente à nossa imperfeição, numa mesma encarnação, a gente pode estar peregrino e estar o quê? Andarilho. Porque a gente ainda não tem controle e domínio, a gente não tem autodomínio frente àquilo que somos. Estamos num processo, somos bebês, estamos aprendendo a andar. Então ela diz que a gente pode estar um estado ou outro estado, seja peregrino ou seja andarilho. E para a gente ratificar e entender como a gente se posiciona como caminhantes nesse processo de transformação, mesmo frente a uma única jornada, ela diz que a gente precisa ter clareza ao lugar onde queremos chegar e que nós nos atentemos às tais das distrações que a vida nos traz. Quais são as distrações que nos concentram no aqui e agora, mas fugindo do nosso estado, na verdade, de peregrinação? Quais são as distrações que nos fazem, às vezes, nos desconectar de Jesus, que faz com que percamos a nossa fé, que faz com que a gente precise insistir na nossa dor, que a gente deixe de trazer as virtudes como a esperança, o perdão, a gratidão? A psicologia positiva traz agora, recentemente, uma ciência nova, algo que a doutrina espírita, que as obras de Kardec e muitas obras periféricas nos trazem na construção de tudo aquilo que o Consolador Prometido nos traz. De que se a gente potencializa a nossa força, as nossas virtudes, da forma como a gente se torna mais esperançoso, como a gente traz mais fé, quando a gente desenvolve o nosso altruísmo, quando a gente se conecta realmente com um sentido e um propósito, a gente vai aprendendo a equilibrar essa transição entre sermos andarilhos e peregrinos. Quando estamos distraídos, nós não vivemos a vida que deve nos representar. Lembram daquele chamado de Jung lá atrás, quando a gente começa a viver a metanoia num profundo processo de despertar? Que a gente possa, então, manter o nosso olhar atento, que a gente possa se também perdoar num grande estado de compaixão, sermos autocompassivos, nos autoamarmos, para a partir daí, mesmo frente aos momentos de dor, termos a certeza de que sempre haverá de ter uma mão amiga a nos ajudar, a nos elucidar. A espiritualidade amiga está sempre ao nosso lado e conosco, não é? E Ana diz então que quando isso acontece, nós precisamos rever como estamos pensando
o que estamos sentindo, como estamos agindo e fazermos os ajustes necessários na nossa forma de viver. Muito bem. Quando, partindo para o final já, a gente tem só mais 2 blocos no nosso encontro, Ana Teresa nos diz que uma das tomadas de consciência que a gente precisa ter para fincar o nosso olhar nesse estado de peregrinação é nos reconhecermos como seres espirituais. Nós somos seres espirituais numa experiência carnal ou somos, enfim, matéria numa experiência espiritual? Isso a gente tem claro, não tem? E Ana diz em suas obras, também embasada no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, de que a gente precisa ter a certeza e a convicção de que somos seres espirituais, lembrando a nossa origem divina, lembrando a nossa essência como espíritos eternos em busca de transformação e aprendizado. Ora, nós não vamos da molécula ao arcanjo, não é isso que nos é ensinado? Como a gente vem peregrinando essa transição? E Ana traz, lá no Livro dos Espíritos, que ratifica esse pensar, lá na questão 76, que definição se pode dar aos espíritos? O espírito é o ser mais inteligente da criação. A matéria é temporária, mas nós estamos conectados com a imortalidade. E nós precisamos, para o nosso processo evolutivo, usar a vida material como realmente uma escola, como um processo de, mais uma vez, transformação e aprendizado. Mas tudo isso se torna difícil porque a gente ainda vive, muitas das vezes, quando a gente está naquele estado de andarilho, como se nós fôssemos apenas um corpo. E olha que às vezes nem o corpo da gente, essa máquina que nos foi dada e emprestada, a gente às vezes cuida direitinho, não é? Depois, muitas das vezes, a gente toma decisões com base no medo, no orgulho, na vaidade, na soberba, no julgamento alheio, na inveja. Tudo isso vai se desconectando e vai fazendo com que a gente se distraia no nosso estado de peregrinação. A gente se perde e se desconecta da nossa missão interior. E aí, partindo para o final, como é que a gente, na verdade, pode buscar esse estado de espiritualidade? Como é que a gente se conecta realmente como seres espirituais no nosso dia a dia? A espiritualidade se revela não no que fazemos, mas no porquê fazemos, nos questionando o que está movendo as nossas escolhas e as nossas ações. De que forma a gente vem aproveitando a nossa vida? Se estamos sendo fraternos, caridosos, servindo, se estamos estudando, buscando a transformação. 2. A dor é ferramenta de crescimento, como reconhecida quando mestre. Entendamos que a dor e o sofrimento são apenas parte desse processo de adultecimento. Estamos adultecendo, estamos passando por um processo de transformação, estamos migrando do estágio de bebês espirituais e buscando o adultecer. 3. Sermos espirituais é sermos também profundamente humanos. Vejam só, é quando a gente age frente à nossa humanidade, frente às nossas relações, com respeito, com fraternidade, com amorosidade, com generosidade, com empatia. Lembrando que ser empático não é ser simplesmente o ser que reconhece a dor do outro, mas o ser que vive a dor e sente a dor alheia. Isso é ser empático. Tudo isso para dizer para vocês que quando a gente se revisita, quando a gente acorda, quando a gente foge desse estágio de adormecimento, quando a gente entende o porquê de nossas ações, quando a gente bem lida com os nossos pensamentos, pensamento é energia, com os nossos sentimentos e isso reverbera nas nossas ações, a gente tem um profundo reencontro, como foi dito no slide inicial. A gente se conecta com o amor como eixo fundamental e essencial da nossa história, da nossa caminhada, da nossa jornada. E partindo para o final, para finalizar, eu trago uma das passagens mais bonitas da história de Jesus,
que aparece, eu trouxe só como referência o Evangelho de Mateus, mas aparece também no Evangelho de Marcos e de Lucas, que é o caminho, a caminhada de Jesus sobre as águas. Todo mundo lembra dessa citação, não lembra dessa passagem? Então, após a multiplicação, o milagre dos peixes, Jesus estava em oração e os apóstolos seguem em frente ao mar da Galileia, que só uma curiosidade, não é mar. O mar da Galileia é um lago de água doce que fica lá na região sul de Israel. O mestre, então, à distância, vê toda a turbulência que o mar revolto começa a gerar nos apóstolos. Os apóstolos estavam naquele momento na 4ª vigília, era a madrugada. E eis que o mar revolto, os grandes ventos, os apóstolos começam a se perder, começam a ficar com medo daquela situação. E eis que num determinado momento, frente ao mar revolto, eles veem uma imagem distante e passam a ter muito medo dessa imagem, dizendo, quem assiste os filmes, quem lê as obras, eles começam a entender que essa imagem era algo perigoso, tido como um fantasma, tido algo que fosse, na verdade, prejudicá-los ainda naquele momento e situação. A gente entendeu, lendo esse material a fundo, que as águas e todo aquele mar revolto, se a gente faz uma analogia com a nossa vida, a água representa o nosso inconsciente humano, os nossos medos, a nossa instabilidade, a nossa insegurança no dia a dia. E muitas vezes a luz está próximo a nós, mas na verdade nós cerramos os olhos e colocamos uma barreira e duvidamos da luz que está se aproximando de nós. Jesus surge naquele momento como símbolo de uma consciência que precisa estar aflorada e desperta. Jesus aparece como uma luz. E eis que ele se aproxima do barco, enfim, da canoa, de onde os apóstolos estavam, e numa potência de controle frente à natureza e também num exercício aos apóstolos frente à potência de sua fé, Jesus pede que se serenizam e dá a mão a quem? Qual é o apóstolo que sai do barco? Jesus dá a mão ao apóstolo Pedro, porque resolve ir até Jesus caminhando sobre as águas. Só que Pedro dá 2, 3 passos e afunda no mar. Quando Pedro afunda no mar, ele afunda por uma conexão direta ainda ao medo do mar revolto, ainda ao medo dos ventos fortes, ainda na dúvida se conseguiria caminhar sobre as águas e ir ao encontro do Mestre. Jesus então aparece, estende a mão a Pedro, o retira das águas e diz que ele só caiu porque ele titubeou em sua fé. Então, o processo de despertar exige autoconsciência. Percebemos quando desviamos o nosso olhar do Cristo, que habita em nós, e esse processo, na verdade, precisa ser cada vez mais fortalecido, enraizado, porque serão inúmeros os ventos e ainda os mares revoltos que enfrentaremos em nossas vidas. Esse despertar é um grande movimento onde a gente sai do dia a dia, se conecta com nós mesmos, quando a gente traz a figura, a imagem, a luz de nosso Mestre Jesus para o nosso dia a dia, para as nossas ações, para aquilo que efetivamente somos e estamos fazendo em nossa caminhada. Despertar é escolher e confiar, e ser peregrino é justamente escolher o despertamento e a confiança no Mestre, porque a nossa caminhada ainda está em construção. Essa é a Ana Teresa. No final do livro, ela traz uma mensagem que eu quero ler para vocês, que diz assim: não escrevo para os céticos, para os distraídos, fanáticos ou irônicos. Falta-me paciência para ficar junto daqueles que se consideram autossuficientes. Esses ainda precisam de mais tempo junto à dor para romperem com tantas defesas e muros construídos diante de suas dificuldades. Escrevo para aqueles que já os romperam, nós talvez, os insistentes, os buscadores, os sedentos, os que mergulham como podem se mover,
os que se machucam e sofrem, os que se machucam e sofrem e que ainda estão dando voltas em círculos, como a gente viu lá na Catedral de Chartres. Para os que se incomodam, os que gritam e choram, os que andam, mas não sabem para onde vão, e nem para os que querem chegar. Mas ainda assim, mostram-se ávidos de entendimento e não se envergonham por se encontrarem com suas partes mais sombrias e densas. Tenho admiração por estes corajosos peregrinos que guardam na fé viva, aquela fé de Jesus frente à caminhada, que guardam em sua fé a possibilidade de reencontro consigo mesmo e do amor como o eixo essencial de nossas vidas. Só é possível ver o sol por detrás das nuvens se suspendermos nosso olhar para além das nossas curtas visões. E esse calor aqui? O calor podemos senti-lo se continuarmos nossas andanças enquanto peregrinos e não mais enquanto andarilhos, pois é preciso caminhar, é preciso despertar, e é somente assim que a vida nos encontrará. Para finalizar, eu achei um trecho lindíssimo. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu quero ler um trecho de uma mensagem que faz alusão a tudo isso que a gente conversou frente à nossa caminhada. No Evangelho de Jesus, muitas vezes foram as mulheres as primeiras a perceber, acolher e testemunhar a luz. Nossa mãe, Maria de Nazaré, ensinou a confiança em Deus. Maria Madalena mostrou que ninguém está perdido para o amor. Joana de Ângeles nos recorda que o despertar espiritual é um processo de consciência e coragem interior. Na visão espírita, nós, mulheres, somos não apenas a presença de histórias, somos também espíritos educadores de almas, semeadoras de esperança e guardiãs da sensibilidade espiritual da humanidade. Neste Dia Internacional da Mulher, lembremos-nos todos, a mulher que desperta, que recomeça, que caminha e transforma, porque quando a mulher desperta para sua essência espiritual, ela ilumina, como diz Joana de Ângeles, é necessário que nos auto-iluminemos para iluminar aqueles que estão à nossa volta. Ela ilumina caminhos, não apenas o seu, mas de todos ao seu redor. Sigamos então juntos, todos nós, meus irmãos, caminhando com coragem, consciência e amor, pois é somente assim que a vida e Jesus nos encontrarão. Muita paz a todos. Juntos em comunhão com a espiritualidade maior, que com tanto amor e carinho preparou o nosso encontro entre amigos, entre irmãos encarnados e desencarnados. E vamos todos nós juntos agradecer por esta bela manhã de domingo. Vamos agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, pela dádiva da vida. Vamos agradecer por Deus, nosso Pai, nos permitir todos os dias, ao amanhecer, renovarmos e revisitarmos a forma como estamos caminhando e cumprindo a nossa caminhada. Agradecemos a Jesus, nosso divino amigo e mestre, que sempre ao nosso lado está, estendendo sua mão, nos guiando, nos inspirando, nos fortalecendo, mesmo frente às adversidades que a vida na Terra nos traz. E agora, vamos nos conectar com nossa mãe, nossa mãezinha, nossa querida Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Que Maria de Nazaré, nossa mãe, esteja sempre nos abençoando, esteja sempre conosco, que com seu manto sagrado fortaleça as nossas escolhas, a nossa caminhada, assim como todos aqueles que nos acompanham nesta jornada. Que possamos voltar aos nossos lares abençoados, fortalecidos e também reflexivos frente a tudo aquilo que nos foi inspirado esta manhã. Que possamos dar sequência aos trabalhos, às atividades que a casa vai realizar, sempre com muita fé, com muita luz, amor e paz em nossos corações. Sendo assim, pedimos licença à espiritualidade maior
para encerrarmos o nosso encontro, a palestra desta manhã. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Muito obrigada.